fui conversar com a professora Rúbia, que hoje é pró-reitora de graduação. E aí, um dia eu conversando com ela, acho que nem ela sabe, se ela estiver me vendo agora, ela vai descobrir essa história. No dia que eu tava conversando com ela, Felipe, sem brincadeira, ela me olhava e a gente conversando, e a conversa indo pro mesmo lado. Sabe quando a pessoa tá falando com você já não tá escutando mais, tá aquele assim, cara, de repente, cara, sem brincadeira, um flash aqui assim. Eu falei assim, e se a gente fizesse um projeto, que a gente pegasse essa turma, que tá aqui na graduação e no curso técnico, e desse um banho de realidade para eles, desenvolvendo habilidades, competências que o mercado precisa e não que eles aprendam na faculdade. O que você acha disso? Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho o Regis Pereira Borges, superintendente do SESI-MS, e com um baita currículo nas costas. É um prazer ter você aqui conosco hoje, Regis. Oi, Felipe, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Regis, eu queria começar dizendo que eu fiquei surpreso com o seu currículo. Vou ter que ser sincero com você, que eu falei, caraca, que bagagem. Já foi desde superintendente do CREA, já foi empresário, já tocou projetos Brasil e fora, já fez especializações. E no final até o momento, né? Você decide pegar toda a sua bagagem e levar para o SESI. Aí eu não entendi essa parte. Porque dá para ser um empresário, pagar muito mais dinheiro, viu? Não dá não? Pois é, né, Felipe? É a vida, né? Pois é. A vida é uma coisa muito louca, né? Assim, então, Você tá quanto tempo no SESI hoje? acabei de fazer 4 anos no SESI. Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar no SESI. O SESI aconteceu na minha vida de uma forma totalmente inesperada. Pandemia. Ah, é verdade, você pegou. A pandemia, peguei ali o último ano de pandemia ainda. Foi um desafio enorme naquela época, porque por tudo que envolve e pelo SESI, através até da nossa presidência. O presidente Sérgio é um cara que tem a capacidade de enxergar muito além e tenho aprendido muito com ele, mas era um desafio muito grande você conduzir não só o SESI, mas ajudar a cuidar da nossa sociedade. A gente, naquela época, o sistema FIEMS, né, e o SESI, por ter uma frente de saúde e segurança para o trabalho, ele atuou muito incisivamente. Né? Então a gente entrou desde estruturando drive-thru para vacinas, testes rápidos, testes. Na verdade, em todo estado. Você entrou num momento dentro do SESI que era um momento que não é o momento de um SESI tradicional. Eu quero dizer, você entra no momento de uma pandemia em que focos e energias estava muito para a questão de saúde pública. O mundo estava de cabeça para baixo, né? Assim, você via as pessoas precisando trabalhar, as pessoas precisando produzir, as pessoas precisando colocar o leitinho das crianças dentro de casa e, do outro lado, se falava, fica em casa, fica em casa. Então, assim, foi um processo difícil para todo mundo, né? E assim, ter colaborado de alguma forma para que a gente pudesse ajudar a ter mais segurança. Da melhor maneira. Tanto no aspecto social quanto no ambiente empresarial, foi um momento muito importante para Mato Grosso do Sul e assim, foi muito legal ter participado disso. A gente teve... nós tivemos iniciativas para o turismo, por exemplo, em Bonito, para manter os passeios turísticos em Bonito, a hotelaria funcionando em Bonito, mesmo na pandemia, se tinha demanda, tinha que se seguir protocolos, lembra? Os protocolos de segurança, né, de sanidade e tal. E quem certificava, quem ia lá e aferia se estava de acordo, era o SESI. Então, foi um papel muito importante naquela época. Voltando um pouquinho, que eu queria entender um pouquinho, antes de falar exatamente das medidas que você tem tomado no SESI nesses 4 anos de gestão e qual é a perspectiva futura, eu queria entender um pouquinho do Regis. Tá? Você é daqui de Campo Grande? De onde que é? Eu sou mineiro. Mineiro. Sou mineiro, uai. Mineiro, uai, de BH? De onde? Não, então, eu tô acostumado o pessoal brincar comigo, né? Se eu Você falo, é um mineiro fake? Eu nasci numa cidade chamada Barbacena. Barbacena. Então, quando eu falo que eu sou de Barbacena, o povo brinca comigo.
Mas eu fui criado numa cidade chamada Juiz de Fora. Quando eu falo que eu sou de Juiz de Fora, todo mundo brinca que eu sou o carioca do Brejo. Então eu tô acostumado, não tem problema não. E você ficou lá e cresceu lá? Ou foi só o nascimento? Eu fiz até a faculdade, aí certo. terminei a faculdade. Família toda mineira, então. Família toda mineira. Naquela época, família, né, simples e tal, eu precisava trabalhar durante o dia para poder estudar à noite. Fiz faculdade de Direito na época. E durante o dia... Mas era uma ideia de concurso, advocacia, essa perspectiva? Ou aquele momento não sei o que fazer? Aquele momento do que não sei o que fazer. Tá. E o Direito, na época, em função da rede de relacionamento, me parecia a melhor opção. Mas durante meu período de faculdade, eu fiz um concurso para a antiga Telemig, aqui Telemes, lá Telemig. E o meu primeiro trabalho foi de instalador de telefone. Na época não se tinha tanto celular, então estou entregando aqui um pouco da idade. Faz uns dias já, viu? Faz uns dias. Aqui, quem é mais novo aí não sabe quando foi isso, mas... Então, meu primeiro emprego era instalar telefone na casa dos outros. Eu subia no poste, eu botava escada, eu subia, puxava. A gente tá falando aí, Regis, de que? Uns 18, 19? Era por aí, 18 anos. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Durante a faculdade, eu trabalhei... Você fez faculdade aonde? Lá em Juiz de Fora mesmo. Então, lá faculdade no Instituto de Direito. Ana Júnior lá, que é um instituto bem conceituado ali na região da Zona da Mata. Mas o que foi legal é que durante esses 5 anos de faculdade, né, eu saí da rua, do subir no poste, e comecei a procurar outras coisas para fazer, para contribuir. E eu não percebia, eu não entendia que era algum perfil, alguma aptidão que eu tinha que te levaria para sua carreira futura. Vai no que a vida... Eu estou falando isso agora porque depois, quando a gente estiver falando um pouco sobre projetos de educação e inovação na educação, tem essa correlação entre o que eu experimentei na minha época sem ter noção e sem ter o suporte, né, de pensar em carreira, estruturar uma carreira, desenvolver competências para você ter uma carreira, né, de sucesso. Então, isso acontecia de forma natural. E foi quando, depois, o sistema Telebrás estava sendo privatizado, surgiu a oportunidade, quando a Brasil Telecom estava montando o time dela de atendimento corporativo aqui. Então, nessa época, eu já não estava mais na rua, eu já estava fazendo atendimento a cliente lá. Mas isso foi uma coisa da mesma empresa. A empresa que acabou, você começou a... São empresas diferentes, né? Sim, mas... Desculpa, falei empresas, mas foi do mesmo setor. Porque é mesmo setor de telecomunicação. Mas você viu uma oportunidade e você pediu demissão e foi? Ou você foi chamado? Como é que foi isso? Porque telecom, na época, era um setor que estava em franca expansão. Tá. Né? Era o celular chegando, as redes móveis, a parte de comunicação de dados, tudo isso chegando. Eu vi isso acontecer aqui no Centro-Oeste. Você ficava um pouco inquieto, que não tinha nada a ver com direito? Você tá trabalhando em alguma coisa? Porque normalmente, quando a pessoa vai pro direito, eu fiz direito, e eu me lembro de querer fazer muito estágio, essas coisas. Não. Você não te apetecia isso? Não tinha. Acho que não era... conseguia ficar sentado assim muito, sabe? Mas eu acho que o direito, ele ajuda em qualquer frente profissional que a pessoa venha escolher. E me ajudou. Me ajudou. Quando eu tinha que sentar para poder debater com o cliente uma negociação, estabelecer princípios de um contrato ou algo do gênero, os princípios do direito me ajudaram muito. Então, isso eu acredito que me ajudou a acelerar esse processo na área de gestão de negócios e estratégia de negócio. Bom, foi quando eu vim para cá. E aí eu me desliguei de uma empresa, né, da antiga Brasil da Telemig, e vim para cá para o time corporativo da Brasil Telecom. Fiquei aqui durante... Para cá, você está falando... Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tinha família já? O que foi? Não, vim solteiro. Solteirão. Você. Mas conseguiu essa vaga aqui? O pessoal te conhecia? Você se candidatou? Não. Como é que foi? Isso é mais uma história muito engraçada, né? Porque quando... normalmente são engenheiros de telecomunicações, engenheiros eletricistas, gente com perfil mais técnico. Que trabalha nesse tipo de setor. Então você pensa, um cara formado em direito, o cara que subia em poste e com perfil comercial, a menina falou assim, teu currículo é tão esquisito que eu quis chamar você aqui para vir conversar comigo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, era muito diversificação dentro da mesma atividade. E aí já me chamaram, falaram, não, gostamos de você, vem trabalhar com a gente. E você veio para fazer o quê?
Eu vim para ser consultor corporativo para atender as grandes contas, Key Account aqui no Mato Grosso do Sul. Então, as grandes empresas, a gente atendia as grandes empresas. Foi muito legal, porque a rede de relacionamento começou a ser estabelecida a partir dessa oportunidade. Tinha que fazer muitas visitas. Então, eu tinha que conversar com o tomador de decisão. Então, quando eu tinha que atender, por exemplo, uma Uniderp na época, eu tinha que chegar até o ponto de conversar com o Pedro Chaves, certo? Então, passava por todo o processo, e aí na hora de tomar a decisão, quem é que falava sim ou não? Era o Pedro Chaves. Então, tô dando um exemplo, né? Entendi. Que você, no final das contas, começou a perceber a importância da rede de relacionamentos e começou a aumentar ela. Isso. Mas naquela época ainda não tinha agenda telefônica pra você guardar no celular ou no telefone do pessoal. Como é que era, assim? Conta pra mim essa... Porque hoje a gente pensa muito em networking. E networking hoje tem muito a ver com... Você pega o contato, se precisar eu consigo falar com você, etc. Sim. Mas numa época que ainda não tinha telefone celular... Se eu te mostrar minha caixa de cartões de visita que eu tenho guardado até hoje daquela época, é uma caixa enorme, cheia de cartão de visita. Durante muito tempo, você ia lá, resgatava no cartão. Por ordem alfabética ali? Falava... Organizadinho e tal, bonitinho. Pedro Chaves, assim, vamos lá no P, tem o cartão do Pedro Chaves, que tá aqui o contato dele. Naturalmente, assim, a gente tá falando aí de 2001, 2002... Os primeiros celulares já estavam disponíveis. Então, você conseguia gravar ali, pelo menos, o telefone das pessoas. Mas... E você fica quanto tempo na Brasil Telecom? Eu fiquei até 2009. Eu fiquei em Mato Grosso do Sul até 2006. Aí, aqui, dentro da posição que eu estava, não tinha mais por onde subir, crescer. Você subiu até aonde? Até consultor sênior. Né? Aí, daí, era só subir para gerência. E aí surgiu uma oportunidade para ir para o Mato Grosso, para morar em Cuiabá, para assumir uma gerência lá. Na época, a gerência era gerência de distribuição de cartões telefônicos para orelhão e recarga para celular. Né? Então, hoje você faz recarga de qualquer forma. Naquela época você tinha que ir num ponto de venda, pegar um cartãozinho, raspar o cartãozinho, ver o código para poder... Isso aí, peguei no finalzinho. Não, novinho, né? Eu sou novinho, eu era pé de novo quando eu pegava isso, mas ainda fiz outra ligação. Tá vendo? Então, era fazer a gestão dessa área. Foi um momento super legal, com uma oportunidade de crescimento incrível. Com 4 dias que eu tinha chegado lá, a diretora que me convidou, ela foi desligada do cargo e chegou um novo diretor e eu tive que provar para ele que eu não estava lá só por conta do relacionamento com a antiga diretora. Mas foi um aprendizado muito grande. Você estava com família nessa época? Aí eu já tinha casado, né? Já tinha meu primeiro filho, todo mundo pequenininho ainda e tal. E foi tranquilo? Porque assim, eu fico muito imaginando essa questão de mudança, de localização geográfica, como de fato... Para alguns uma facilidade, mas para outros uma grande dificuldade por laços que você acaba tendo no local. Eu conheço uma headhunter que ela fala que o mineiro é o melhor povo que tem para você contratar, porque a mobilidade do mineiro é um negócio... Falou, vem para cá, vai para lá, vai para lá. Ela fala isso. Eu falei assim, pô, é verdade, né? Porque assim, fui tranquilo. E aí, a Brasil Telecom foi comprada pela Oi. Foi. Né, em 2009. Mas assim, foi um momento legal porque você sai de uma posição mais operacional, mesmo sendo de negócio, e passa a ter uma visão um pouco superior de gestão, mais executiva. Eu vi Mato Grosso, cenas no Mato Grosso que são assim, emblemáticas. Por exemplo? Primeiro que assim, Mato Grosso do Sul ficou com uma estrutura melhor de telecomunicações, mesmo lá atrás, de energia e tudo mais. Então, Mato Grosso era muito mais carente de estrada, telecom, não tinha estrada de ferro, aqui a gente tinha, né? E aquele boom econômico do Mato Grosso naquela época, ainda mais aquele eixo central, pegando Sorriso, Sinop, Lucas, Nova Mutum, até Alta Floresta, eu fui por algumas vezes ali, Felipe, assim, é um negócio impressionante. Eu vi cena que parecia cena de filme, sabe? Aquele bairro enorme, com asfalto pretinho novo.
E umas 50, 60 casas de alto padrão subindo juntas, assim, é um negócio incrível, assim, de você ver. Então, era uma demanda, uma atração muito grande que estava acontecendo. E naquela época, em 2009, a Oi incorporou a operação da Brasil Telecom. E naquela época, aí foi uma decisão deles de acabar com todos os cargos de coordenação e ficaram em torno de 30% dos cargos gerenciais. E você? E nessa leva... Fui levado. Foi. Te mandaram embora, né? Aí eu junto com um grupo grande. Foi muita gente saiu da... E como foi pra você? Você já tinha um cenário pra onde eu vou? Já. Eu já tinha um projeto iniciando naquela época, um projeto chamado Rural Centro. Tá até hoje no ar. Isso tem 15 anos, 16... Não, estamos falando aí de 15 anos para 16 anos. Foi o primeiro marketplace do agronegócio no Brasil. Com as características de marketplace. Mas começa lá no Mato Grosso? Eram sócios daqui. É porque eu lembro daqui. Mato Grosso do Sul. Ah, tá. O projeto era de antes de eu ir para lá, a gente estava desenhando, eu fui para lá, o projeto realmente saiu do papel. E quando eu fui desligado, eu voltei para cá para ajudar os sócios a tocarem o projeto. E foi uma experiência incrível, porque... Mas o que era exatamente, para quem não sabe, esse projeto? A gente tinha duas páginas na internet, digamos assim. Um que era um site de comunicação, que foi muito respeitado, né, durante muito tempo. E um outro era uma espécie de shopping do agro. Né? As pessoas de qualquer lugar podiam entrar, pesquisar um fornecedor, pedir uma cotação de um insumo qualquer. Vocês ganhavam um percentual no que era vendido através do site, ou vocês ganhavam por anúncio? O modelo era híbrido. Tá. Né? Você podia pagar um FII mensal, ou você podia fazer uma negociação com a gente. E eram 3 sócios. A gente queria transparência, né? Eram 3 sócios. Eram 4 sócios na época comigo. E você entrou com quantos por cento isso aí? Era relevante para você? Ou era pequeno? Eram partes iguais. 25, 25, 25? Eram 25, 25, 25. Era isso aí. Depois entrou um outro sócio na área de desenvolvimento, né? Que aí com uma parte menor a gente diluiu todo mundo. Mas, então assim, a cabeça funciona um pouquinho avançada no tempo. Porque há 15 anos atrás, a gente hoje pensa em marketplace e é algo meio óbvio, mas há 15 anos atrás, antes de Mercado Livre, antes de Amazon, porque é essa a realidade, e principalmente falando de uma realidade rural ainda, agro. Eu acho que agro ainda hoje é pequeno o mercado ainda, marketplace. É pequeno e eles têm uma forma muito peculiar de trabalhar, né? Então, e aí eu já pego o gancho a respeito do paralelo do que se tinha há 15 anos atrás, do que se tem hoje disponível quando a gente está falando de inovação. Né? Então eu estou falando de uma proposta de um projeto que estava muito à frente do tempo. E naquela época, quando eu tinha que fazer um planejamento, uma estratégia de design da solução, você não tinha literatura, nem em português, para pensar em SEO, por exemplo, Google. Você falava inglês já? Arranhava no inglês naquela época. Né? Fui aprender a falar inglês depois. Mas assim, você tem ideia, Canvas, um BMG, Canvas, né, que todo mundo hoje usa... Naquela época não se tinha BMG Canvas. A gente descobriu o BMG Canvas e fomos comprar um livro em inglês para poder aprender a usar metodologia ágil de design. Mas quando você entra em qual setor? Porque eu imagino como muitos sócios, não sei se... A minha parte era de marketing e vendas. Marketing e vendas. Esse era o seu foco ali. Porque naquela época, eu acabei não falando, eu fiz uma especialização na GV, um MBA na GV de gestão estratégica de marketing. E aí eu fui entender por que naquela época que eu estava no Telecom, eu já fui para a área comercial e não saí mais. Você percebeu um tino muito grande de comunicação, de vendas, de atendimento ao cliente.
E quando você pega esse cenário do marketplace há tantos anos atrás e você começa a ter essa percepção de marketing e vendas, para você vender um marketplace numa área rural, você conseguia vender tudo dentro da cidade ou precisava viajar muito? A gente viajava bastante, mas a proposta sempre foi funcionar como é o conceito de marketplace atual, né? Que o próprio sistema fizesse a coisa acontecer. Só que o agro tem as Eu fico particularidades imaginando. dele. Você sabe que até hoje eu fico imaginando. A minha grande primeira pergunta: deu dinheiro? Dava? Pra valer a pena? Porque assim, só voltando. Você ganhava quanto lá na Telecom, lá na Brasil Telecom, lá em Mato Grosso? Ah, cara. Uns 20 mil? Dinheiros atuais, digamos assim? Porque Por também a aí. inflação mudou pra caramba de 15 anos atrás, Por né? aí. Mas por se aí. fosse dinheiros atuais, a gente estaria falando uns 20 mil. uns 20 mais, mil reais. Com família. É É uma realidade sim, financeira. sim. Quando você vai para Um investimento solo. E você tem tinha lastro, custo né? operacional, ok, você pode ter guardado um dinheiro, Sim, e tudo bem, você fez um lastro, mas acaba, né? Se você não conseguir ganhar dinheiro, acaba. Dinheiro não aguenta desaforo. Então no final das contas você tem família, dinheiro não aguenta desaforo. Foi por isso. E aí? Foi por isso que durante um tempo a gente tentou, a gente pivotou o negócio. E aí eu tô de novo resgatando, fazendo um paralelo com cenários de inovação que a gente tem hoje. Hoje, um empreendedor, um cara que realmente tem sangue no olho para empreender, e tem tino, tem talento para isso, ele consegue fazer uma jornada de carreira como empresário baseado em tecnologia, entrando, por exemplo, num programa Centelha da Fundect, né? Depois passando por programas maiores, chegando até um Tecnova, conseguindo dinheiro, né? Com todo o suporte que hoje se tem aí, por exemplo, a gente tem um núcleo de apoio a startups dentro do SESI, né? A startup do SESI, que se você quiser chegar lá com uma boa ideia, a gente te ajuda a fazer dessa ideia um negócio. Assim como o Sebrae tem, né? E tal. Então, o cenário é completamente diferente. E quando a gente sonhou o projeto lá atrás, um projeto digital, a gente errou muito. Errou muito mesmo. Quando você fala errou, você acha o que, assim, objetivamente? Por exemplo? Errou de, às vezes, não fazer teste AB, por exemplo. A gente não tinha técnica para isso. Entende? Então, assim, era de uma forma muito empírica. Há 15, 16, 17 anos atrás, era uma forma muito empírica que a gente usava para poder fazer as coisas acontecerem. O que acontece naturalmente? Você precisa de mais tempo e os tombos são maiores. O que aconteceu? O negócio não aguentou financeiramente chegar no ponto que ele precisava para fazer do break-even, né? E aí a gente vendeu o negócio, né? Nessa mesma época, a gente está falando aí de 2014 já, certo? 2013 para 2014. 2013. Eu tive um insight até de um dos sócios meu, Carlos Gattais, que é um cara também muito inteligente. Ele virou para mim e falou assim: Regis, como é que você consegue construir e ter essas sacadas aqui dentro, assim, dentro da empresa? Tudo bem, o negócio não tracionou dinheiro do jeito que a gente queria, mas naturalmente eu tinha outras formas de renda, assim como eles também, a gente tinha outras formas de investimento e tal, mexer com bolsa e outras coisas, para poder sustentar as coisas. O negócio principal que seria. Para sustentar a pessoa física em detrimento da pessoa jurídica. Pô, por que você tem que achar um jeito de vender essas coisas? E aí, um belo dia fui convidado a conhecer o pessoal da área de extensão da UCDB. Aí eu cheguei lá, professora Conceição. Vim aqui para conversar com você e tal, ver como é que funciona. Ela falou assim: qual que é a tua proposta? Eu falei: não tem proposta. Eu vim aqui só para conversar, para entender. Você não sabia o que era, você não entendia. Como é que é que... Mas o que você tinha ouvido a respeito para você ir lá? De que a gente poderia ter uma parceria. Eu poderia desenvolver alguma solução educacional usando o meu conhecimento para ter um produto e comercializar em parceria junto com o CDB. Era isso que se tinha, mas não sabia o quê. Você foi lá. Não sei se você é cristão, Sou cristão. Você acredita no homem lá em cima, né? Quando eu fui, ela falou assim: você tem que conversar do agro, você tem que conversar com a coordenadora do agro lá. Eu falei: tá bom. Fui conversar com a professora Rúbia, que hoje é pró-reitora de graduação.
E aí, um dia eu conversando com acho que ela nem ela sabe, se ela estiver me vendo agora, então ela vai descobrir essa história. No dia que eu tava conversando com ela, Felipe, sem brincadeira, ela me olhava e a gente conversando, e a conversa indo pro mesmo lado. Sabe quando a pessoa tá falando com você, você já não tá escutando mais, tá aquele assim. Cara, de repente, cara, sem brincadeira, um flash aqui assim. Eu falei assim, e se a gente fizesse um projeto, que a gente pegasse essa turma, que tá aqui na graduação e no curso técnico, e desse um banho de realidade para eles, desenvolvendo habilidades, competências que o mercado precisa, e não que eles aprendam na faculdade. O que você acha disso? Ela falou, é isso que a gente precisa. Falei, aguenta aí que daqui a pouco eu trago um projeto para você. E aí foi onde começou Profissa. Profissa... Esse eu não conheço. Então, Me conta. mas esse é o cara. É aí. É aí que é o grande boom da carreira. Profissa foi, e até o nome era um nome mais jovial, mais descolado e tal. De profissionalização, nesse sentido. Exatamente por quê? Porque era para o público jovem. O público que estava ali em fase de técnico e graduação, que precisava depois entrar no mercado de trabalho, e que as empresas estavam buscando neles não é o que eles aprendiam especificamente na faculdade. É aquele negócio, você precisa de experiência para trabalhar, precisa de trabalhar para ter experiência, aí trava naquele momento. Isso foi em 2013, 2014. Nós estamos falando 10 anos depois da mesma coisa. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho no podcast. E aí eu... Vamos fazer isso. Você falou, peraí, vou desenhar. Sozinho eu... Aí você abriu no computador... E fui construindo todo o projeto e tal, todo o racional do projeto. E na época eu ainda tinha a Rural Center funcionando e tal, a gente atendia. Pô, cara, era muito legal a Rural Center. A gente tinha vários parceiros. Aí o pessoal da Fundação MS estava com a gente, inclusive. Você não tinha vendido ainda? Não, ainda não tinha vendido. Tá. Tava na transição. Aí o diretor executivo da Fundação MS na época, o Renato Rosco, que é um grande amigo também, foi meu sócio no Profissa durante muito tempo. Ele olhou o papel em cima da minha mesa com um logo bem legal, assim. Ele falou, o que é isso? Eu falei assim, dá uma olhada. Ele falou assim, não sei nem como é que eu vou participar disso aqui, mas eu quero entrar. Não quero nem saber se eu vou ganhar dinheiro. Era o projeto? Era o esqueleto do projeto. Bom, em março de 2014, nós lançamos a primeira turma. E ele era por nicho, por segmento. Então, eu comecei com o Profissa Agro, depois teve o comércio, depois teve o serviço. E aí a gente lançou o primeiro Profissa Agro, porque naturalmente pela rede. Na prática, assim, esse primeiro? Assim, qual que era a parceria? Como é que funcionava? Com a CDB, né? Com o CDB. Ao CDB dava toda a parte de estrutura, administrativa, sala, ajudava na parte de recebimento. Ela tinha a rede, mas tinha que vender as vagas, né? E eu entrava com a execução do curso. Que era da aula. Que era da aula. Eu e os meus professores, aí assim... Né? Você montou o projeto de um curso e dava aula, mas tinha a parte prática? A parte prática. Como que era a parte prática desse especificamente? Mas a gente está falando de gestão, de planejamento, de gestão do trabalho no dia a dia, de qualidade, de design, de entender marketing, de entender as coisas que as pessoas não te ensinam no dia a dia de uma faculdade. Talvez no de administração se era tenha, muito próximo, mas uma de agro, assim, sei lá, não, como já passaram muitos administradores por esse processo com a gente lá, e falam assim, cara, o que a gente aprende na faculdade não tem nada a ver com isso. Então, realmente, era trazer os meninos para o mundo real do que é o dia a dia de um negócio. E aí a gente chamava empresas, as empresas iam lá, faziam uma palestra. Era como um MBA. Era só que short, bem direto, bem curto, assim, né? Não sei se você vai saber, era tipo um G4 Educação. Hoje em dia tem várias pessoas que se inspiraram no Profissa. Que é aquela, vai ser um negócio pequenininho, objetivo, aprende, é isso que você precisa na prática pro dia a dia. Esse é o conceito. Tá. Bom, cara... E só começou a expandir. Sucesso. Explodiu. A primeira turma não tinha vaga e gente vendendo. Gente que não queria, estava cético, não queria entrar, foi entrar. Bom, 2014 explodiu. Aí foi uma atrás da outra, aí a gente lançou o comércio, aí a gente lançou o serviço, aí a gente lançou gestão de projeto, a gente foi lançando uma série de produtos. Aí veio 2015... E ganhamos dinheiro nisso? Ganhei um bom dinheiro. É 50-50?
Não, esse eu era dono integral, aí veio o Renato e depois veio o Eugênio. Então, você tinha que passar. Mas o que é o CDB ganhava? Ela ganhava alguma coisa? Ah, não, tá, desculpa. A CDB ficou Ah, depois você só saiu da CDB. Entendi. Você começou com o agro ali, com o CDB, foi a ideia, mas depois você falou, não, vamos fazer. É porque não viabilizava. Entendi, Não viabilizava, entendi. né? Então, Mas como assim, o projeto era bom e você já tinha. Você só precisava de um espaço, qualquer espaço você podia alugar. Exatamente. Entendi. Mas a gente continuou parceiro, a gente, Não, da claro, CDB. mas não necessariamente era Mas aí a sócio, gente tinha eu tinha mais 2 sócios, então. Era eu com 50, nem lembro quantos por cento, 55%, e o restante era dividido entre 2 sócios. Eles apertaram o financeiro. Eles aportaram trabalho e financeiro. Né? E depois veio a entrar uma 4ª sócia também no processo, mas aí não diluí minha parte, não. Que aí ela entrava com trabalho. Ela cuidou de toda a parte administrativa, operacional, cuidava de tudo. Nessa primeira etapa, que foi até 2015, cara, assim, o negócio foi um sucesso, um voou. E aí veio a crise de 2015. Eu parei de atender o B2C, ali o varejo, e comecei a atender o B2B, porque as empresas entenderam que aquele modelo era um modelo que elas precisavam para desenvolver seus funcionários. Para quem não sabe, B2B, business to business, vai ser basicamente empresa para empresa. Empresa para empresa. Uhum. Deixei de vender no varejo, passei a vender para empresas, turmas fechadas, ou um volume maior. Que era basicamente, ó, sua empresa precisa de um treinamento e eu vou dar esse treinamento para sua empresa aí. Exatamente. Só que isso é para grandes empresas, porque pickpockets não iam ter, né? Mas tem demanda, tem demanda. Você precisa treinar um time, fazer um team building. Isso nós temos 10 funcionários. Dá para fazer. Entendi. Dá para fazer. In company. Exatamente. E aí 2015 veio a crise de 2015. E aí, meu amigo, mais uma vez eu me vi em dificuldade, porque... Parou o pessoal de fechar aí? O pessoal parou de fechar. Segura a caixa. Segurou. E aí, Deus é muito bom. Né? Ele chegou e me colocou, na época foi até uma indicação do próprio Renato, né, que era meu sócio. Ele me indicou para fazer um serviço no CREA, e aí o CREA, na época, que ia chamar o Renato para ser o superintendente do CREA na época, se viu sem superintendente. Mas o Renato não tinha outra coisa aí. Porque o Renato foi chamado pelo Reinaldo da Zambuja para assumir a superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí não dá, né, para competir. Aí falou, não dá para Regis, competir. já que você tá aqui, assume pra gente aí. Então, eu fiquei lá 1 ano e 8 meses. E você não tinha relação nenhuma com o CREA antes, né? Não. Não era um... Não, nunca fui funcionário, não. E era uma gestão mais administrativa mesmo que eu fazia lá, né, assim. Mas você ficou decepcionado com não ter dado certo como tava o projeto do Rural Centro? Não, acabou de falar o nome. Profissa? Não, ela... Naquele momento? Não, ela só diminuiu. Arrefeceu um pouco. Mas não fechou... Não. E aí, enquanto eu trabalhei no CREA, a gente continuou fazendo. Aí eu já tinha outra sócia que operava... Né? Só que aí eu não botei pressão para tirar dinheiro do pessoa jurídica para poder pagar minhas contas de pessoa física. E aí o CREA pagava sua vida pessoal. A minha vida pessoal, o CREA resolveu, e a pessoa jurídica ela sobreviveu durante o ano de 2015. De 2015 para 2016, a carteira de clientes que se manteve e a gente ampliou. Aí veio, você falou do Celso Regis, uma figura admirável, ele, senhora Dalva, superintendente do Sescop, né, o CB aqui. A gente já conversava. Em 2016, a gente iniciou o primeiro projeto junto com o Sistema Cooperativista. E aí a crise já tinha dado uma arrefecida. Em 2016, a empresa voou. Aí de 2016 para 2017... A empresa começou a crescer, a gente começou a fazer atendimento às cooperativas, a gente começou a atender o próprio sistema agro, Federação da Agricultura. Tudo setor educação. Tudo educação. Só o mesmo conceito. Em 2016, no meio de 2016... Mas se não tinha demanda de mercado, por que foi tão... Assim, por que cresceu tanto? Assim, eu não vejo vários concorrentes, talvez você que está no setor na época tinha... E tinha vários concorrentes, tinha várias empresas já que faziam esse serviço em company. Muito, mas assim, cara... Pra quem? É difícil, né? Assim, muito mais do mesmo, sabe?
metodologias e modelos educacionais. Mas você se especializou tradicionais. mais nesse período para foi fazer? Naturalmente. Fui entender de metodologias ágeis, metodologias de educação corporativa. A gente está falando de educação corporativa. Quando você, empresário, se quiser, Felipe, investir em treinar algum funcionário seu, o que você quer em troca? Você quer que ele faça melhor alguma coisa para poder ter retorno do seu investimento. É natural. Fazer mais do mesmo não vai me dar nada, nem treino, então. Claro. Então, não adianta. E isso me resgatou na época que eu tive treinamentos na época de Brasil Telecom. Cara, treinamentos com gente muito fera. Altas consultorias. O que o cara fazia? Toma aqui tua apostila. Vamos lá. Vamos ler a apostila aí. Cara, esquece isso aí. Ficou lá no passado, do século XX. Não existe mais isso. Então, para você fazer com que as pessoas se envolvessem no processo, você tinha que ter um método para fazer. E a gente criou isso. A gente pegou boas práticas metodológicas, a gente criou um jeito do profissa de fazer, né? E um dos elementos principais, e aí a gente trazia para contexto. Então, tinha que fazer parte do contexto. Ele tinha que ter ferramenta para ele usar depois. Ele tinha que ter aplicabilidade, ele tinha que demonstrar que ele transferiu isso para o dia a dia dele. Mas uma coisa dentro dessa mandala, dessa metodologia que a Profissa construiu, e foi a razão do sucesso, tinha um elemento que chamava conduta de valor. Uhum. O que significa conduta de valor nessa visão? É a pessoa entender o porquê ela está fazendo certas coisas que ela está fazendo dentro das empresas. Uhum. A razão, o propósito, para que ela se envolva, para que ela acredite que o que ela está fazendo tem uma razão de acontecer. Cara, quando as pessoas entendem isso, o mundo funciona diferente. E não sou eu que estou falando, não. Isso aí você pode procurar literatura aí, a rodo, você vai ver isso. Todo mundo fala. Você acaba entendendo o porquê você faz o que faz. A palavra do propósito hoje, que é o que tenta exprimir, né, expressar isso. E eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer na prática. E durava quanto tempo só? Dependia de coisa? Dependia. Por exemplo, no cooperativismo a gente tinha programas de 160 horas. E eu tinha programas de 16 horas. Né? Entendi. Depende do que você queria desenvolver de competência em temáticas específicas. Mas nesse momento do CREA, você até conseguiu desenvolver bem as atividades que você estava fazendo lá, mas seu coração ainda estava... Não, eu saía, terminava o meu horário no CREA, eu ia trabalhar no escritório, né? A gente tinha um escritório ali na Euclides da Cunha, com Alagoas ali, Euclides aquele com prédio Alagoas. Corporativo ali, que agora eu esqueci o nome. É o Atrium. Atrium, era um escritório legal ali, top. Então foi isso, mas assim, 2016, quando a gente voltou e tracionou com esses clientes, quando eu saí do CREA e as coisas foram acontecendo. Naturalmente, eu tive que calibrar meu estilo de vida, né? Porque eu não ia ter da empresa condições de me bancar do jeito que o CREA me bancava. Mas tudo bem, tudo ok. Faz parte da vida de empreendedor, correto? Uhum. Mas e assim do foi. CREA exatamente porque você queria voltar e dar maior energia. A gente tinha um acordo, eu e o presidente do CREA, a gente tinha um acordo que eu ia ficar lá em torno de 1 ano e meio. Tá. Né? Acabou meu tempo, tô saindo. Beleza. Isso aí. Entendi. E aí você volta pro operacional, que era focado. o seu negócio principal. Aí entrou 2017, 2018. 2018... Mas vocês não saíram do Mato Grosso do Sul? A gente atendeu Paraná, a gente atendeu São Paulo. E onde quando você estava nessa operação de educação, você tinha uma perspectiva de minha meta, meu objetivo, meu longo prazo? Pelo meu público ser um público agro, a gente não tinha pandemia nessa época, vale lembrar. Agro e COP eram meus clientes principais, eles têm o costume de serem muito relacionais. Então, eles gostam do olho no olho, eles gostam do treinamento presencial. Então, a transformação digital era o caminho. Você nunca tinha pensado em nada online nesse sentido? Hein? Já tinha o planejamento de fazer tudo online. Mas a gente precisava fazer a transição do processo. Porque senão pré-pandemia era tudo planejamento. Até porque, não sei se você lembra, eu tive uma experiência de full online no passado, chamado Rural Centro, que deu BO. Bom, enfim.
Quando a gente chegou em 2019, 2018, assim, a gente já estava indo bem, já estava faturando bem, eu já estava ganhando legal e tal. Quando a gente chegou em 2019, a gente Já dava pra tirar uns 40, 50 mil, assim, ali? fazia isso. Dava bom, dava bem. Não, dava, valia a pena. Valia a pena. Valia a pena. Quando a gente chegou em 2019, a gente fez uma parceria com na época, a principal empresa de educação corporativa do Brasil, chamada Ferolab na época. O presidente da Ferolab na época, que depois ficou uma pessoa muito próxima a mim, que é o Rodrigo, ele tinha sido head do Google for Education Latam, América Latina. Assim, cara, a rede ficou muito forte, a rede ficou muito grande. A rede Você pensou em vender aí? Aí você falou, vou vender? ainda não estava no momento de vender. Mas você já tava pensando. Já tinha pensado em vender. Você já tava preparando ela pra uma venda? Eu estava preparando ela para investimento, para abrir IPO? Você pensava? Não tinha. Não Você tinha falava isso. investimento no sentido de série A, série B, alguma coisa nesse isso sentido, aí. de trazer investidor. Trazer investidor para poder escalar Pra na transformação digital, Tá. certo? Em 2019 a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar no projeto de transformação digital e em 2020, quando a gente, e para você ter ideia, 2020, janeiro de 2020, eu terminei janeiro de 2020 com mais contratos fechados do que o meu recorde histórico do ano inteiro anterior. Por quê? Certo. Era o processo de crescimento da empresa. Tava vindo, os clientes estavam... E tinha um LTV grande. Tinha muito cliente que Tinha. Era interessante, assim, normalmente você fechava um projeto com cliente, você ficava pelo menos 1 ano, 2 anos atendendo, pelo menos 1 ano a 2 anos. O que faltava era produto, porque era tudo muito tailor-made e era tudo muito, dependia muito da entrega para poder você fazer dinheiro. Então, para você escalar, tinha que ir para o digital, certo? Para você fazer modelos híbridos e tal. E daí, o plano estava perfeito. E 2020, janeiro de 2020, a gente tinha mais contrato do que o recorde histórico todo, cara. Assim, era o ano de... Vai ser o ano. É bombar. esse. O que acontece? Em março, Lockdown, fecha tudo, pandemia. para clientes que naturalmente gostam de relacionamento, que não tinham contratos em digital ainda, que a transformação digital estava em curso, o que aconteceu? Todo mundo puxou o freio de mão, segurou. E o pessoal te pagava na conclusão? Como é que era? Não te pagava no fechamento? Era por entrega. Entendi. Por entrega. Ou seja, começo da operação... Era por entrega. Não tinha avanço. Resumo da ópera... Cancela tudo. Segura todos os contratos ficaram vigentes, porém... E você tava full na operação, né? Só que não tava... full na operação. E aí? Tinha equipe, tinha 5 funcionários, tinha Chegou gente. pandemia. Eu tinha uma rede de instrutores, né, de professores, que eram todas as pessoas de mercado. Tinha Mas ninguém... frila, não era CLT nem nada. Tudo freelancer. Tá. Todo mundo não tinha ninguém acadêmico, assim, né, raiz. Todos com boa formação, todo mundo muito bom. Mas era o cara que foi diretor de empresa, ou que foi diretor de empresa, é o cara que foi presidente da Goodyear, o outro que foi presidente, que era... E isso gerava um grande diferencial, exatamente também, quem eram os seus professores? Quem era? Era um curso que é relativamente barato para o que ele entregava. E para... Obrigado. E para um público que às vezes não ia conseguir ter acesso. Né? Você citou exemplos aí de outros... A gente tá falando de tickets que não viabilizam qualquer um. Não, alto pra caramba. Então era o mote. E mais, esses caras que vinham da aula, eles não vinham aqui para ganhar 150, 200 reais a hora a aula dele. Ele não vinha para isso. Ele vinha aqui porque ele achava um barato participar desse movimento, sabe? Porque ele via que queria expandir a rede e tudo mais, mas achava muito legal participar desse movimento. Mas ele era caro também? Ou ele não... Não, cara, eu pagava na época 200 reais a hora, 150 reais, 100. Esse é ridículo. Não, ele é ridículo. não paga ele sair de casa dele. É pro forma. É pro forma. Ele não sai de casa para ganhar 200 reais a hora para vir aqui. Só que ele pega de voo, vem. Às vezes eu tinha que atender em Dourados. O cara vem para Campo Grande, desce de carro comigo para Dourados, volta. Cara, o cara ficou 2 dias e meio longe de casa, não justifica. Quando começam as coisas a fechar, 2020... Lockdown,
os contratos começam a falar, gente, vamos jogar pra frente. Não, agora não dá. Cancela o contrato, segura, etc, tal. Aquele filme, né? Aquele filme que é filme mesmo, né? Eu fico imaginando meus 2 filhos, eu tenho de 2 e de 3. E eu fico imaginando, contando pra eles isso. Daqui a uns anos, certeza que eles vão ver vários de Hollywood desse período. Como foi sua cabeça, assim? Bateu um desespero, Zal? Minha cabeça foi, cara, até onde isso vai? Na hora que a gente Porque- chegou no meio do ano, eu falei assim, esse negócio vai longe, né? Porque a gente imaginava, né? Não, uma semana. Não, no máximo um mês. Não, E no todo máximo... mundo falava, cara. Você teve cliente, a própria OCB aceitou tocar alguns projetos no Zoom, né? É, era naturalmente a gente negociou o contrato, diminuiu o valor do contrato, aquela coisa toda, mas eles toparam para não parar, para não deixar o negócio simples, né? Porque isso é o efeito psicológico até nas próprias pessoas, nos funcionários das cooperativas, né, das empresas, era muito ruim. Então, fazer com que o cara participasse de um treinamento, mesmo que online, era um papel importante das empresas naquela época. Então, algumas coisas foram, mas aí chegou lá para outubro. Não, chegou, na verdade, em outubro. Eu falei, o negócio ficou sério. Aí eu olhei, dinheiro, assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Sem brincadeira. Eu viajei, fui para o Rio e para Minas visitar minha família no feriado dia 15 de novembro. E aí, eu, conversando com a minha mãe, falei assim... A minha mãe falou assim, e aí? Falei assim, mãe, eu tô pensando ainda. E aí, fiz uma oração e falei para Deus, cara, de coração, bicho, tô aberto. O que você me colocar no caminho, Eu vou abraçar. eu vou abraçar, porque né, tem filho e tal, não sei o quê. Sem brincadeira. 2 dias depois, meu telefone tocou. É o atual chefe de gabinete da FIEMS falando, ô Regis, a gente tá precisando fazer Você tem como conversar comigo? Falei, claro, posso fazer uma chamada de vídeo? Falei, pode. Falei, pô, o que esse cara tá querendo comigo? Negócio seguinte, a gente tá procurando, já tem mais de ano, um novo superintendente pro SESI, não sei o quê. E, cara, o seu nome apareceu aqui do nada. Ele falou que ele já não tinha mais esperança, ele tava rolando o celular dele. Essa é a história que ele conta. Não sei se é verdade, viu, Robson? Aí, e disse que achou lá Regis Projetos. Aí falou assim: quem que é esse cara? Aí foi no LinkedIn, me viu. Aí acho que ele tem perfil. Aí me ligou, fez essa chamada, manda o currículo. Mandei o currículo, falei assim: cara, acho que achamos um cara. Você consegue vir aqui fazer entrevista com o Sérgio? Falei, consigo. Aí eu já tinha voltado de Minas, já estava voltando de Minas. 2 dias depois, fui lá fazer uma visita com o Sérgio. Aí o Sérgio olhou, cara, sem brincadeira. O Sérgio pegou meu currículo, olhou, 3 minutos de entrevista comigo, olhou na minha cara e falou assim: vamos fazer uma experiência com você. Quando é que você pode começar? Eu falei assim, agora. Mas ele falou de SESI, alguma coisa? Tudo? Já tinha falado? Não, já pra vaga de super. Não, mas quando você chegou lá, você já sabia. Já sabia de tá. tudo. Quando você pode começar? Agora. Ele falou assim, era uma quinta-feira. Ele falou, não, começa na segunda-feira. Eu falei, pode ser. Cara, sem brincadeira. Do dia que eu tive a conversa com um cara lá de cima, pra eu começar a trabalhar no SESI, uns 15 dias. E aí, como é que foi pra você, antes de trabalhar no SESI, essa percepção daquilo que você entende como... Eu falei com Deus e eu pedi, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor abra uma porta pra mim, eu preciso que o Senhor me dê uma diretriz. E de repente a porta é aberta. Qual foi sua reação quanto a isso? Cara, É porque assim, muitas vezes a gente faz orações, mas receber a resposta delas traz sim. uma sensação muito, muito diferente no coração. Lá, É, uau, me respondeu escancaradamente. Porra, cara, você tá ouvindo mesmo, né? Tem certas coisas que a gente não consegue explicar nessa vida, né? Recentemente eu tive na Ásia, Uhum. né? Numa incursão que a gente fez lá para poder aprender um pouco mais de como esses países conseguiram chegar no ponto onde eles chegaram, especialmente do ponto de vista da educação. Japão, Coreia do Sul e Singapura. Quando eu cheguei no Japão, do trem de Narita, que é o aeroporto lá, até o centro da cidade onde a gente ia ficar, na baldeação de um trem pro outro, cara,
eu esqueci minha mochila. Esqueci minha mochila. Pô, os caras... Você falou, putz. Liguei, aí tinha uma intérprete lá, né? Tal, falei, o que eu vou fazer? Ela falou assim, Regis, peraí, aonde foi e tal, não sei o quê. Aí ela, já fui atrás, amanhã, tal hora, eles abrem e eu vou ligar lá e aí eu te retorno. 1 minuto depois do horário que ela falou, ela me ligou e falou assim, me dá mais informações sobre a sua mochila, como é que ela é, o que tinha dentro, isso. Mais 2 minutos. Me ligou e falou assim, acharam a tua mochila, pode ir lá buscar a tua mochila. Por que eu tô contando essa história pra você? Porque quando eu cheguei lá, realmente era minha mochila, tudo dentro, né? Aí liguei pra Silvia, pra agradecer. Falei, pô, Silvia, eu não acredito, cara, não acredito que aconteceu isso e tal. Ela falou assim, olha, Regis, você acabou de chegar no Japão e você vai ter a oportunidade de entender como é que as coisas aqui funcionam e no que a gente acredita. E a gente acredita até em função do budismo, né, da influência budista e do shintoísmo. Depois eu fui entender, fui estudar para entender. Nada acontece na sua vida por acaso. Nada. Tudo tem uma razão de existir, de acontecer. E tudo é uma oportunidade para você aprender, para que você possa aprender e ser melhor, como para você mesmo E pro próximo. e para o ambiente onde você está. É por isso que o Japão não tem uma lixeira na rua, certo? É por isso que o Japão, com aquela densidade demográfica, não é um caos, certo? É por isso que quando você chega no Japão, num restaurante que tem gente saindo pelo ladrão, um cubículo desse tamanho, as pessoas chegam, comem, dão licença, ninguém fica botando a bolsa, guardando lugar para o outro, e uma série de ensinamentos. Então, quando ela me falou isso, e ela ainda falou mais para completar, falou assim, ó, se aconteceu com você, é porque precisava acontecer, e o que você aprendeu com essa lição, você vai ter a oportunidade de levar para onde você veio e de alguma forma aplicar isso. Então são essas coisas, cara, sabe? Que a gente vai aprender no longo da Quando vida. você acaba tomando essa oportunidade, entrando nesse novo desafio que foi o SESI, você já sabia o que era o SESI? Você tinha noção do que o SESI fazia? Porque você recebeu uma ligação do nada, diferente de quando você vai talvez procurar um emprego objetivamente e você vai pesquisar a empresa, de repente alguém te liga, lógico que você é uma pessoa estudada, você tem uma noção, mas uma coisa é saber detalhadamente o que a empresa faz. E ele falou, ó, você vai vir aqui, é uma entrevista sobre o SESI. Imagino que você foi Hoje, pesquisado o que é, o que não é. Te surpreendeu? Era o que você imaginava? Você já sabia exatamente o que você ia fazer ou não? assim, eu vou te falar De coração, de abertão. coração, abertamente. Não sabia. Sabia que era o Serviço Social da Indústria, porque eu já tinha... O nome é. Mas eu não sabia que o SESI propriamente tinha como missão. E eu acho que isso é um problema do sistema S como um todo. As pessoas conhecem, mas elas não reconhecem. E eu lembro claramente, o Sérgio me deu uma missão quando eu cheguei. Falou assim, quero 3 coisas de você. Eu quero que você melhore a educação. Eu quero que você trabalhe de forma integrada com as outras casas, Senai, IEL. Eu quero inovação. Que você pense fora da caixa, que você traga. Falei, é comigo mesmo. Deixa comigo. E aí, assim... Qual que era o budget inicial? Como é que funciona ali? Porque você tem que ter dinheiro para trabalhar. Então, a gente tem um orçamento, né? Que a gente executa anualmente. Mas muda. Muda de exercício para exercício. Depende da quantidade de projeto que você tem para executar. Então, por exemplo, quando você tem projeto de obra... Mas deixa eu entender, hoje o dinheiro exatamente que vai para o SESI. Como é que funciona esse sistema? Sim, a gente tem a contribuição compulsória, que é em cima da folha dos trabalhadores da indústria. Tá. Em torno de 1,5%, que é a lei, o que é a legislação. Perfeito. Então, e é só esse valor exceto microempresa, é simples, Simples né? nacional. Simples nacional. Tirando isso, todo mundo tem que contribuir e esse recurso que vem, a gente tem algumas obrigações, né? Nós somos fiscalizados pelos órgãos de controle, TCU, CGU, e existe um controle muito grande mesmo de aplicação desses recursos. Então, eu tenho que, de fato, aplicar em cima de educação, saúde, segurança do trabalho,
cultura. Mas é matéria genérica. Estou querendo dizer, saúde, em qualquer coisa da saúde. Ou educação, você aí que tem a discricionalidade no que ramo de educação. Naturalmente, isso já há algum tempo foi estruturado nas linhas de negócio que se tem, por exemplo, educação básica, né? A missão do SESI foi desenhada para trabalhar na educação básica. E hoje, um orçamento, por exemplo, vamos falar 2024, um orçamento anual do SESI foi 200. uns 200 milhões. E é suficiente? É. Não, eu te pergunto, é verdade, né? Porque eu vou falar para você que eu entrevistei a reitora do Instituto Federal. Ela falou, a gente tem que sempre correr atrás de emenda, porque do governo vem uns 38 milhões por ano para os campos e tudo. Naturalmente, a gente. Eu estou falando de um orçamento, mas tem uma série de investimentos que são dinheiro carimbado. Vem o dinheiro, ele é carimbado. Só caminha, só passa. Só passa e eu tenho que aplicar numa obra, porque eu tenho uma parte dessa grana para poder fazer a construção e a reforma e ampliação de Dourados, por exemplo. E quando você chega hoje, no SESI, com novos desafios, com o presidente Sérgio passando para você sobre inovação, e você senta na cadeira, abre os livros, abre as coisas que tem que fazer, qual que é a sua primeira visão? Sua primeira percepção? Vai ser fácil, vai ser difícil, caramba, tô ferrado, e agora o que eu faço? Nossa, que massa! Como é que foi? Eu costumo dizer que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, sabe? Durante muito tempo eu escutei assim, pô, isso nunca aconteceu aqui. Isso é a primeira vez que isso acontece aqui. Cara, eu escutei isso diversas vezes. Eu falei, bom, eu não sabia como é que era antes de eu entrar, então, pra mim, eu tô fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Por exemplo, e assim, me dá um exemplo de alguma coisa que era difícil, você falava, caraca, que surpreendente, que sensacional. Vou te dar um exemplo de um negócio que parece simples, né? Eu cheguei na virada de 20 para 21. Ok. Exatamente agora, acabei de fazer 4 anos, como se fosse agora 4 anos atrás. Em março, abril de 2021, eu fiz uma reunião de gestores do SESI, de liderança, lá em Ponta Porã. Eu simplesmente fiz. Falei, Sérgio, quero fazer uma reunião, não sei o quê. E era um negócio que nunca tinha acontecido no sistema do jeito que estou falando para segundo escalão. Para gente que precisa pegar o que a presidência diz, o que eu desenho como estratégia e vai ter que fazer a coisa acontecer. Né? Então, na minha cabeça, isso é tão meio óbvio, tão natural que eu fiz. E aconteceu. Isso teve uma relação da bagagem que você trouxe, né? Claro. É o que a gente vê. E o que eu acho que é muito legal, assim, é que... olha, eu vou te falar assim... não lembro de iniciativa, assim, que realmente fosse muito robusto e coerente, porque eu também não trabalho de forma diferente, ou é bem desenhado, ou é coerente, ou é justificado, ou tem uma previsão de retorno, eu também não vou brincar de casinha. Todas as iniciativas do Sérgio apoia. Todas, cara. Não tem uma errada. Ele questiona, ajusta, não sei o quê, agora tá no ponto, pode ir, sabe? Então, assim, a relação com ele é muito legal. Mas hoje a aprovação da presidência do Sérgio é a nível de projeto ou a nível de budget? Dos dois. Porque você tem uma discricionariedade, logicamente, para trabalhar, porque senão você trava tudo. Claro. Mas para você levar para uma reunião da presidência certos projetos, é assim... Dos dois. Acima de tanto ou... Não, dos dois. Aí, assim, naturalmente... Mas é uma discricionariedade é o que ele sua fala. Assim, ou algo... Não, é o que ele fala, assim, a caneta tá contigo, o seu executivo, você toca, né? Mas vamos trabalhar sempre alinhado. Então, assim, tem uma iniciativa X aqui, eu já sei o que ele gosta, como é que ele não gosta. Sim, principalmente hoje eu já peguei a mão mais da coisa. Então, tal coisa vai custar R$1. Mas eu sei que aquele tipo de coisa, ele gosta de ficar sabendo. Tem outras que se eu chego, e aí eu fui aprendendo com o tempo, eu chego pra ele e falo assim, isso vai custar R$10. Ele olha pra minha cara, já me devolve o papel, tipo assim, puta, não me traz essa coisa, me traz né? esse negócio aqui. Mas eu fui aprendendo, né, com o tempo. Hoje, com relação ao SESI em si, eu imagino que cada instituição ela vai para um norte de acordo com a cabeça do seu gestor. Porque você tem um budget
E é lógico que você, dentro desse budget que você tem, e você tem que apoiar certos setores, mas você acaba dando mais ênfase a setores que você entende como estratégicos nesse momento. Hoje, quando eu penso em SESI, na gestão, superintendência, Regis, onde você está querendo levar o SESI? Hoje, o SESI, não sei se o pessoal tem Pode conhecimento, né? É. Mas assim, em educação é a maior rede privada do país. A nível nacional são em torno de 450 escolas com mais de 500 mil alunos. Você fala MS? Brasil, Ah, tá. Brasil. Tá. Falei, Mato Grosso do Sul também. Hoje nós temos, nós vamos inaugurar a 8ª escola já. Campo Grande a gente tem uma, o restante é no interior, né? Maracaju, Corumbá, Dourados, Naviraí, Três Lagoas, Aparecido, Taboado e Ribas, vindo agora além de Campo Grande. Aí depois vamos abrir Paranaíba e Rio Verde. Então, em termos de rede privada, já é maior. E o jeito de fazer educação tem um pouco desse dedo do olhar para o menino, e aí já é uma cultura SESI, tá? O que eu busquei construir aqui em Mato Grosso do Sul é fazer isso de uma forma ainda mais lapidada. Mas o foco tá no menino, na menina, como protagonista. quantos anos mais ou menos tem assim? Hoje as turmas principais é A gente educação tem desde a básica. educação infantil até o ensino médio. Da educação infantil até o ensino médio. E por que alguém, só para eu entender assim, um pai, por que um pai escolheria? Porque hoje eu tenho IFMS, eu Sim. tenho SESI, eu tenho uma escola privada, eu tenho Sim. federal, eu tenho militar, eu tenho estadual, eu tenho municipal, eu tenho uma gama de opções aonde eu vou colocar. Por que eu Escolheria o SESI. escolheria o SESI? Porque a gente tem um propósito, que é formar pessoas com capacidade de realização. Não é você ser bom academicamente, tecnicamente. Lá na frente, o que a vida vai te cobrar é que você tenha capacidade de entrega. Então, quando eu converso com um pai e estou contando para ele sobre a escola, sobre metodologia, sobre a mandala que a gente tem, eu falo para ele assim, onde que você enxerga o seu filho terminando o ensino médio? Eu enxergo ele passando no vestibular, entrando na universidade, fazendo medicina, fazendo direito, fazendo seja lá o que for, o que ele quiser. Eu falo com ele assim, não se preocupa, seu filho vai entrar na universidade, ele vai atingir os objetivos dele. O que a gente vai te ajudar é que lá na frente ele não seja um médico, ele seja um grande médico, não seja um advogado, ele seja um grande advogado. E a diferença entre um advogado e um grande advogado é a capacidade que tem de fazer entregas. E é isso que a gente desenvolve, que a gente forja nesses meninos, desde a primeira infância dentro das nossas escolas. Como? Aí a gente tem uma série de recursos metodológicos, educacionais, tecnologia, que desde inteligência artificial, para acompanhar gaps de aprendizagem dos meninos, para a gente que possa fazer... Mas assim, você pode dizer algo que é consideravelmente diferente de alguma instituição tradicional pelo seu conhecimento. Você fala, o SESI tem ou o SESI faz os seus meninos, que eu não vejo a grande maioria das instituições fazendo? Acho que é o jeito de fazer, né? Então, vou te dar... E assim, é no detalhe que isso acontece. Porque a equipe tem que estar imbuída no na mesma visão. Uhum. A gente tentou construir uma forma didática de apresentar isso. Então, a gente faz isso numa forma de uma mandala. São 5 dimensões. Uhum. A primeira delas, que a gente chama de país SESI, se a gente fosse uma nação como escola, quais são os valores que a gente quer que essas pessoas tenham? Uhum. Então, o que a gente, dentro desse ambiente, faz com que esses jovens estabeleçam nas relações entre eles, para se fosse comparar com uma nação, isso seria, certo? Segundo, são as habilidades e competências para o futuro, né? Então, liderança, empreendedorismo e outras tantas
que o Fórum Econômico Mundial diz que são as mais importantes, a gente está lá olhando para isso. E para isso tem ferramenta, tem método, tem matéria, tem professor treinado para caramba. O terceiro, a gente chama de trainee SESI. É um jeito carinhoso que a gente achou de fazer com que a indústria, que o setor produtivo participe dentro da escola. Porque os jovens já têm que estar íntimos disso, eles têm que entender a correlação entre o que ele está aprendendo e o que isso pode influenciar de uma forma prática no dia a dia deles. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de robótica, né, que tem muita gente que faz robótica, não é robô. Não é aprender a mexer em robô, fazer programação de robô. Hoje, um professor meu de matemática, ele dá aula de matemática usando robô. Hoje, um professor de geografia, ele vai para o laboratório de robótica e usa robô para poder dar uma aula de geografia. Então, é fazer com que as pessoas consigam construir linhas de raciocínio usando os recursos e métodos que têm. Para fechar a mandala, quarto ponto, esporte, certo? A gente sabe que quem pratica esporte tem melhor desempenho acadêmico. Então, a gente tem hoje parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente tem parceria com o SESI São Paulo, por exemplo. Os meninos que são os melhores talentos, hoje já tem nadador, já tem judoca, que já está nas equipes de alto rendimento e do SESI São Paulo, são talentos sendo exportados. E, por último, estudantes globais, para que a gente possa fazer com que esses meninos pensem globalmente. Não é aprender inglês por aprender inglês, né? Não é a língua, é o porquê aprender a língua, né? Então, de uma forma bem resumida, é nisso que a gente acredita. Então, por isso que a gente fala que formar pessoas com capacidade de realizar. Hoje, um percentual global do orçamento que tem, percentualmente, mais ou menos quanto vai só para o setor de educação direcionado? Imagino que a grande maioria, mas... Tirando a parte de investimento em obra... de obra, essas coisas não, mas... Metade. E eu acho que uma grande relação é também, principalmente, essa correlação que esses meninos vão ter com o Sistema S, que é do caramba, né? Porque o cara pensa assim, você já tem uma parceria com o Sebrae, você já tem uma parceria, se precisar, com hoje, Felipe, Senac, assim... uma parceria com o IEL, você tem... Hoje, assim, a gente tem um trabalho muito legal que a gente começou dentro do Sistema Indústria, que é o que a gente chama de SEMP, Comitê Empresa Escola. No ano passado, a gente teve, no início do ano passado, na Alemanha, né, conhecendo o sistema da Alemanha, que é consagrado. Que, em resumo, menino vai para a educação básica, vai lá para o ensino médio e vai fazendo o modelo dual, que é aprender a parte técnica, inclusive com uma etapa do aprendizado dentro das próprias empresas, com estágio e tudo mais. É um espetáculo. Modelo que foi copiado por Portugal, que a gente teve também, que a própria Coreia do Sul, que a gente teve também, são todos, e a própria Singapura também, todos eles se conectam com a raiz alemã. Eles estão passando por sérios problemas, né? O novo ensino médio, que foi aprovado agora, o que eu vou dizer aqui pode ser até um pouco polêmico, mas... E assim, tudo bem, porque é o que a gente tem hoje na mão. Então, assim, fique claro que eu não estou falando que está errado, estou falando que é o que tem na mão. Mas é o que tem, mas dá para melhorar, lógico. A gente tem que pensar de forma diferente, porque concorda comigo que a Alemanha, pós-guerra, quando ela construiu o modelo dela, ela precisava de gente capacitada para trabalhar na reconstrução do país. Isso a gente está falando de baby boomers. Certo? Lá atrás. Quando a gente está falando de Coreia do Sul, que tem um modelo similar, a gente está falando de década de 70, ok? A gente está falando de geração X. Hoje, Felipe, nós estamos falando de millennials. Tá tudo aqui. O cara é instantâneo, o cara aperta um botão e ele tem uma resposta para aquela anseio, para aquela demanda. Isso a gente nem falou de um chat GPT da vida, de um cenário como esse, que é mais ridículo ainda, de uma inteligência artificial, como tem vindo de informação. Hoje... Que tem além de um Google até. Hoje a gente tem formação de inteligência artificial para os nossos alunos. Então, por que eu estou dizendo isso?
Porque quando a gente foi lá, o que a gente identificou? Onde que está a chave, né, do processo? Está na integração que existe entre o setor produtivo e o educacional. Então, a Secretaria de Educação, né, desses países, ela constrói soluções educacionais para atender o que o Ministério do Trabalho está dizendo através do setor produtivo, que são demandas. A gente não tem isso aqui. É tão simples, é tão... né, parece besta o que eu estou falando, mas por que a gente não faz? E a gente criou o Comitê Empresa Escola há um ano atrás. E a gente hoje tem em torno de 30 instituições ligadas ao setor produtivo, gente do calibre de uma Suzano, por exemplo, de uma Arauco, de uma Biosul com as usinas e tantos outros, até o cara da panificação, que tem uma padaria, que são dores muito parecidas, falando para as universidades, o FMS, o FGD, o UEMS, a Insted, o CDB, para o Senai, para o SESI, que eles precisam de gente preparada para atender essas demandas com as competências X, Y, Z. Então, preparem esses meninos dessa forma. O ponto aí... Você sabe que aí, desculpa te dando, Beno, mas eu acho que aí tá o grande diferencial de fato. Né? Eu perguntei para você sobre a diferença de uma escola privada. Primeiro que eu falo, vocês não têm 100 milhões de orçamento. Não, começa. Eu tô querendo dizer que, por muitos, vou falar primeiro o privado, você tem fins lucrativos, você tem que dar lucro, ok. O lucro significa que você tem que ter um equilíbrio entre o quanto você gasta e o quanto sobra, porque não adianta você gastar tudo. Só que hoje você acaba criando um negócio tão grande que gera tantas oportunidades que seriam muito difíceis para uma prefeitura ou até mesmo para o Estado, com um orçamento direcionado para isso, conseguir fazer algo tão complexo, estruturado e bem organizado como isso. O ponto é que é o seguinte, o que a gente percebeu? A gente percebeu que... E aí a gente falou assim, pô, mas os jovens não querem estudar, os jovens isso, os jovens aquilo. Então vamos chamar os jovens. A gente fez um processo para ouvir o que os São jovens... quantos alunos hoje? Dentro do SESI hoje são 5 mil. E tem mais vaga? Ou essas são uma limitação que Não, se aguenta tem um hoje? pouco mais. A gente conseguiria chegar hoje com o que a gente tem aí disponível em torno de... estourando 6 mil alunos. Então, assim, tá no... Esses mil alunos que faltam, não lota, por quê? Por conta de turno, né? Então tem pais, por exemplo, que preferem ficar no período da manhã, não conseguem colocar no período da tarde. Aí a gente trabalha com contraturno, o conceito de período integral ali no caso é muito mais no conceito de E só para entender, contraturno. porque de fato não sei. Para alguém hoje se tornar aluno do SESI, qual é a pré-condição? Só ir lá fazer matrícula, gente. Só ir lá, procura aqui a escola do SESI Campo Grande, ou nessas cidades que eu falei, só ir lá fazer matrícula. Para quem é industriário, né, trabalhador da indústria, tem desconto, tem condições especialíssimas. E quanto é uma média? Média, sim. Uns R$750, R$800 de média. O ensino médio é mais caro um pouco e os anos iniciais mais barato um pouco. E depende da rede, né? Então, eu tenho os municípios que é um pouquinho mais barato do que outros. Mas aí, Felipe, acho que só para concluir, quando a gente ouviu os jovens a respeito do porquê não estudar, porquê não se interessar por estudar, eles disseram pra gente, primeiro, o que vocês entregam pra gente não é o que nos interessa, é um saco. A forma com que vocês fazem, o jeito que vocês fazem, não nos interessa, não nos encanta. Você ouviu isso da sua gestão já? Ah, é? Não, eu estou falando do setor educacional como um todo. Tá. Quando eu estou falando de comitê, empresa escola, é uma iniciativa do SESI, mas ela é formada por um grupo que tem 60 instituições. Né? Então, quando eu estou falando de comitê, e a gente... Vocês estão me ensinando de maneira baby boomers, de maneira X, e para mim isso não faz sentido. Eles estão dizendo para a comunidade acadêmica como um todo que o que vocês estão me entregando não é o que a gente está procurando. E mais, a gente não sabe tomar decisão de que caminho a gente vai escolher. A gente precisa de ajuda. Cara, estou falando para você, se você pegar a gravação que foi feita dos meninos, eles falam com todas as letras. Gente, pelo amor de Deus, coloca uma luz, ajuda a gente, acende uma luz para a gente achar o nosso caminho. E não adianta, porque olha o modelo. O modelo é a gente
E aí é o problema que Singapura tem, que Coreia do Sul tem, a própria Alemanha tem. Hoje, esses países estão enfrentando índices elevadíssimos de suicídio de menino em idade escolar. Por quê? Porque o menino ele passa por um processo extremamente pesado de competição ali no que seria o nosso Fundamental 2, porque ele vai para o ensino médio ou high school lá, para uma escola melhor ou pior, para um técnico ou para uma oportunidade de graduação, dependendo da nota que ele tem dessa faixa etária. Sabe, a gente não. Então, a gente escutou isso lá em Singapura, eles estão construindo em reformular o modelo deles. Então, enquanto aqui a gente está implementando o modelo. Tá tentando imitar o que eles estão lá e aqui lá eles já estão tentando mudar. Os caras já estão repensando. Agora, como você viu, ouvindo esse feedback, você fala assim, tá, recebi o feedback, mas eu não sou legislador, eu sou o gestor. Como resolve essa bucha na mão? Obrigado por você deixar o gancho. Você chegou onde eu queria. Existe hoje legislação que permite a gente construir algumas sacadas diferentes. Então lembra da experiência que eu falei de formar jovens lá atrás, em cursos de curta duração, fazer o menino aprender uma competência específica. Esse é o olhar que a gente tem que construir. É fazer com que o menino construa carreira, um olhar para carreira. E a tua carreira, que hoje você ainda vai passar por muita coisa na vida, você está aprendendo o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro em diversas fontes, em diversos formatos, em diversos momentos da sua vida. Você está adquirindo competências e habilidades, conhecimento, né? É isso que a gente tem que pensar já desde a educação básica para o resto da vida, passando pelo técnico e passando pela graduação. Não é mais vender curso de carga horária de X horas que o menino tem que cumprir, porque no final, bom, eles já falaram pra gente que não é isso e não está funcionando, tá aí a olhos nus. Ele quer ter um norte a mais longo prazo. E ele quer que o que ele aprende, ele quer ver aplicação, o que ele aprende, ele quer ver resultado. Para o menino que a gente está falando aí, no menino que tem alguma condição financeira, social pior, isso é mais latente. Ele precisa aprender algo que se ele botar para rodar, vai botar dinheiro em casa. Por isso, a gente veio, e aí é uma proposta que a gente tem, e a gente está pilotando isso dentro do SESI, que a gente chama de microcertificações. Pegar a oportunidade de se pensar numa carreira e você vir dando para ele a oportunidade de ele vir desenvolvendo competências e habilidades ao longo do processo, desde o ensino médio, para que ele possa, de fato, ter aplicabilidade daquilo para a carreira que ele escolher. É um modelo simples de fazer. O que a gente tem é que combinar o jogo. E a gente está conseguindo, através do comitê, combinar esse jogo. Então, tem universidade que já entendeu isso e ela está fazendo o trabalho bonitinho. É mais ou menos o seguinte, quando um aluno do SESI resolver que ele vai tomar uma decisão de uma carreira de tecnologia, por exemplo, ele pode começar a consumir microcertificações da Universidade Federal, da UFGD, da UEMS, da Insted, da UCDB. O que vai fortalecer muito a sua capacitação exatamente para entrar no mercado. Do Senai pra caramba. Então, ele toma decisão do que ele quiser para apoiar na construção de carreira dele. E o que se tem hoje em termos de legislação, e é uma discussão que a gente tem isso dentro do comitê, dá para o menino a oportunidade de ele aproveitar esse crédito, abater esse crédito lá na graduação. Aí a chave fecha ainda de forma mais brilhante, porque aí a gente está atendendo esses anseios desses meninos. Conhecimento, aplicação e jornada mais curta, mais objetiva, mais efetiva do processo de aprendizado. Porque a gente não está olhando para vender um curso mais, a gente está pensando em apoiar esse menino na jornada de carreira dele. Então não é vender a graduação que vai resolver a vida, certo? Então o ponto hoje, a aposta do momento, chama-se microcertificações. A gente vai voltar a se falar um tempo a respeito disso, você vai ver. Obrigado. Agradeço muito sua presença aqui. Eu sei que você tem compromisso, porque para mim, rapaz, eu vou longe aqui com você. Eu te agradeço muito a oportunidade de você ter vindo aqui no podcast My Business e o meu desejo, na verdade, a minha curiosidade é saber os próximos episódios.
Vamos ficar em contato, Felipe, né? Mesmo fora aqui do ar. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que quem tenha acompanhado a gente aí tenha curtido um pouquinho, porque tem bastante história. E procura a gente lá no SESI, a gente está sempre à disposição, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja para tomar um café comigo lá. Vai ser um prazer. Te espero lá, inclusive. Obrigado. Obrigado.